Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinário semanal da FEComércio São Paulo. E hoje a gente está reunido aqui para falar do quê? MP 936. É muito importante a gente dar continuidade a esses assuntos durante a crise do coronavírus. E a gente vai falar de MP 936 porque, como vocês já devem saber, para quem não sabe, fica a informação, que trata sobre a redução de jornada e de salário e de suspensão do contrato de trabalho. Por que a gente está fazendo esse webinário de novo com esse tema? Já fizemos 3 ou 4, se não me falha a memória. Porque ela virou um projeto de lei de conversão, que foi aprovado pelo Senado e agora ele está esperando a sanção do presidente. Para explicar o que tudo isso quer dizer, então, projeto de lei de conversão, sanção presidencial, se o presidente pode vetar, a gente está aqui hoje com a Paula Tateixe e com o Eduardo Pastore, que são advogados e consultores da FEComércio São Paulo. Além de explicar um pouco esse limbo que a MP está nesse momento, eles vão explicar o que mudou, se já mudou alguma coisa e as futuras mudanças. Aproveite para tirar suas dúvidas com os dois que estão aqui exatamente para atender a vocês, o nosso público. Antes da gente entrar no tema em si, eu queria dar um recadinho para vocês. Vocês estão vendo que aí no lado direito da tela tem um códigozinho, chama QR Code. É só você apontar a câmera do seu celular e ele vai abrir uma seção onde você vai nos ajudar. Nos ajudar a fazer o quê? A produzir um conteúdo que ajude cada vez mais você nos problemas, nas questões de gestão, nas questões legais sobre a pandemia. Então a gente tem produzido uma série de conteúdos que você pode acessar inclusive no lab.fecomércio.com.br, mas a gente quer ser mais assertivo nisso que nós estamos fazendo para auxiliar os empresários. Então aponta a sua câmera do celular no QR Code e é rapidinho, essas perguntas são bem simples, só para nos ajudar. Além de tudo, se você quiser, pode se inscrever no Telegram, que diariamente você vai receber uma série de informações úteis. Então, de repente, está na correria, esqueceu de acessar o webinário, esqueceu de acessar nosso site, todo dia você recebe. E, por fim, a gente tem os agregadores Spotify e SoundCloud, vários podcasts que tratam de diversos temas. Eu queria, para começar, Paula, que você falasse um pouquinho sobre o atual estado da tramitação dessa MP 936, que agora é um projeto de lei de conversão. Se sancionada pelo presidente, ela vai virar uma lei, certo? E aí essa lei dura quanto tempo? O presidente pode mudar alguma coisa nesse projeto que foi aprovado pelo Senado? Sim, Rodolfo, eu acho importante a gente fazer uns esclarecimentos preliminares aqui para não pairar nenhuma dúvida com nossos ouvintes. No dia 16 de junho, o Senado ele aprovou o texto final da MP 936. Agora precisa ser sancionada ou vetada pelo Poder Executivo dentro do prazo de 15 dias úteis, é o prazo que ele tem. Significa o quê? O presidente começou a contar o prazo do presidente no dia 17 de junho e vai até meados do dia 7 de julho, tá? É o tempo esperado aí para ele se manifestar. Veja que o texto original ele sofreu modificações nas votações da Câmara e do Senado. E eu vou fazer um destaque bem simples aqui nas regras principais, tá? Na seara trabalhista. A alteração do valor limite da faixa salarial para efeitos de aplicação de lei, passando a ser considerado salário igual ou inferior a R$ 2.090, 2 salários mínimos. Para as empresas, na hipótese de para empresas com faturamento no ano anterior, de 2019, acima de R$ 4.800.000, tá? A redução de jornada e salário, ela poderá ser feita por até 90 dias, então permanece esse prazo por enquanto, podendo o tempo limite ser ampliado por ato do Poder Executivo, porque constou essa prerrogativa da faculdade do Poder Executivo poder prorrogar esse prazo da medida de redução, tá? E de suspensão também. Só queria te interromper um minutinho aí, quando a gente fala de Poder Executivo, então a gente está falando diretamente da Presidência da República. Sim. Por decreto, ele pode prorrogar essa medida emergencial, tanto a redução quanto a suspensão. A gente não pode esquecer de vista que a redução hoje ela tem um prazo de até 90 dias e a suspensão de até 60 dias, podendo ser fracionado, 30 dias cada um, por 2 vezes, tá?
Falei da redução, falei da suspensão, como que se manteve. Tem a condição também da aplicação da ultratividade da norma coletiva durante o período da pandemia, exceto para reajustes e reflexos em cláusulas econômicas, tá? A extensão do programa à empregada gestante, inclusive à empregada doméstica e também aos contratos de aprendizagem, e também para aquelas empregados que exercem uma jornada por tempo parcial, tá? A possibilidade do cancelamento do aviso prévio também constou no texto aprovado pelo Senado. Então, significa o quê? A empresa e o empregado, eles podem, em comum acordo, optar pelo cancelamento do aviso prévio em curso e adotar uma das medidas, suspensão ou redução. Já que o objetivo da medida emergencial é para preservar o emprego, essa possibilidade também constou na aprovação do Senado, tá? Em caso de contrato de trabalho intermitente, que foi celebrado antes do dia 1º de abril, quer dizer, antes da edição da medida provisória 936, o empregado ele terá o direito ao benefício em 3 parcelas mensais de R$600 cada, tá? A gente não pode esquecer que esse benefício ele não é cumulativo, ou seja, se o empregado ele já tiver mais de um vínculo de trabalho com o intermitente, vai ser um benefício só. E, por fim, a prevalência das condições mais favoráveis ao trabalhador quando for estabelecidas o acordo individual, tá? Bom, Rodolfo, essas foram as principais alterações do texto aprovado, né, no Senado da medida provisória 936. Eu acho muito importante a gente falar também sobre como que funcionou a tramitação aí da medida provisória para as pessoas não confundirem, né? A gente tem visto muita confusão nesse sentido. Então, para que não paire nenhuma dúvida hoje, ninguém saia daqui com dúvida, eu vou contar com o auxílio do meu colega Eduardo Pastore para ele começar a falar um pouquinho da tramitação. Pode ser, Eduardo? Sim. Por favor, Eduardo, além de tramitação, eu queria que você falasse um pouquinho, no final de toda essa explicação, enquanto o presidente não sancione, queria que você explicasse o que é sancionar, o que é vetar também, se as regras anteriores continuam valendo. Certo. Bom, como muito bem colocou a Paula aqui, ela fez já um resumo do das principais mudanças da MP, que isso é muito importante, todos já ficarem cientes, mas com relação à tramitação, o que a gente precisa ter ciência é o seguinte: a MP, a primeira pergunta sua, Rodolfo, eu tenho a medida provisória 936, já vem lá de trás, de 1º de abril. E agora, o que está lá atrás, está valendo ainda? Tá valendo até hoje? Tá valendo até hoje. O que significou essa tramitação toda? As MPs, elas vêm, elas nascem, tem 60 dias para o Congresso olhar, para saber se vai virar lei ou então não vai virar lei, se o Congresso ficar, se o Congresso, Câmara e Deputados não falarem nada, a medida provisória morre. Nesse caso da MP 936, o que aconteceu? Passaram-se uns 60 dias, a Câmara dos Deputados resolveu, eles se reuniram e falaram, não, vamos esticar essa medida provisória um pouco mais avante. Fizeram isso, a Câmara, nesse momento, os deputados fizeram alguns acertos, algumas modificações neste texto, no texto que eles haviam feito, que a medida provisória, o texto original da medida provisória, e logo depois que a Câmara dos Deputados analisam a medida provisória, qual que é o segundo passo? Vai para o Senado, vai para os senadores. Então, essa medida provisória foi para o Senado, para os senadores, e os senadores também fizeram alguns ajustes nela e transformaram, e quando ela chega no Senado, ela já não chega mais com a medida provisória 936, ela chega com outro número, com outro nome, que é esse que o Rodolfo colocou, que é o projeto de lei de conversão. É a mesma medida provisória, só que com outro nome, porque na véspera de se transformar em lei, uma medida provisória ganha este nome, projeto de lei de conversão. E logo depois que ela vai ser transformada em lei, que nós estamos na iminência que isso aconteça, como o Rodolfo muito bem colocou aqui, o Congresso, a Câmara analisou, o Senado analisou, fizeram as modificações, tudo certinho, vai para a conversão da medida provisória em lei. O que o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, faz na hora que ele recebe esta lei? Porque é ele que precisa dar a canetada final. Ele pode fazer duas coisas. Olha, gostei da medida provisória, eu vou assinar aqui, e eu aprovo ela na íntegra. Então, aí é o que se chama sanção presidencial. Ele sanciona. Ele diz o seguinte, está tudo em ordem. Ou então,
ele fala assim, não, essa medida provisória aqui, ó, agora que é projeto de lei de conversão, essa lei que está nascendo, eu acredito que tem 3, 4, 5 artigos que não podem passar porque eu entendo que tem algum problema. O que ele faz? Ele veta. Então, ele vai vetar alguns artigos e aprovar os outros artigos que ele não vetou, e sanciona aqueles artigos que ele não vetou. Então, esse é o resumão deste caminho que essa medida provisória teve. De qualquer maneira, está em vigência, a sua vigência aconteceu desde 1º de abril, ela vem com a vigência plena, total, absoluta, gerando efeitos jurídicos, e a única coisa que vai ser feita agora vai ser transformada em lei. Só que, nesta transformação em lei, o que aconteceu já no meio deste caminho? O Senado, os senadores, quando examinaram, fizeram algumas modificações. São essas modificações que, resumidamente, a Paula colocou aqui, das quais nós vamos hoje tratar no nosso webinário. Pastor, eu tenho uma dúvida e acho que é interessante falar para o pessoal. Tem 15 dias para o presidente sancionar ou vetar alguma coisa. E o que acontece depois desses 15 dias? Trava tudo? A lei é aprovada do jeito que está? Não, agora o que o presidente pode fazer? Ele, nesse espaço de 15 dias, ele pode transformar em lei, beleza, transformei em lei, ou então, coisa que ele não vai fazer, é falar, eu vou vetar totalmente esse projeto de conversão em lei e não quero mais, e não vou considerar mais nada do que foi feito. Isso é praticamente impossível acontecer, Rodolfo. O que vai acontecer é que nesse espaço de tempo ele vai analisar aquilo que ele pode fazer ajustes e no prazo máximo de 15 dias úteis, com certeza ele converte em lei e aí nós vamos ter a vigência da medida provisória, agora já com o número de uma lei. Vocês todos vão ver aqui, vão acompanhar aqui, que essa medida provisória 936 vai desaparecer esse número e ela vai ganhar lá, lei número tal, sancionada no dia publicada, no dia tal, aí ela ganha um número que é o final deste processo legislativo. Então, nós estamos no finalzinho, Rodolfo. Agora o presidente ele vai sancionar essa lei, com certeza, com alguns vetos ou não, e na hora que ele sanciona, aí já está vigorando a medida provisória, só que no nome como lei, como se lei fosse. A Paula queria complementar, eu acho, né? Ela fez sinal com a cabeça. Não, é isso mesmo. É que eu ia falar que o número provisório, né, do PLC, que é Projeto de Lei em Conversão, hoje é 15 de 2020. Se alguém tiver curiosidade de olhar depois no site do Senado, é o número 15. É só para a pessoa ficar mais fácil de consultar. É o que foi aprovado no Senado e que está guardando o número após a sanção do presidente. Se o presidente, por acaso, se ele não sancionar nos 15 dias ou não vetar, vai ser dada a promulgação tácita também. Não sei se a gente falou isso aqui. Vai ser a promulgação tácita. Significa quem cala consente. Significa que ele aceitou e segue, tá? Segue a vida aí. Tem um ponto que é muito importante, Paula, nessa MP, enfim, que está virando uma lei, que é a questão da prorrogação. A gente lê, ouve falar, e aí eu acho que fica muito confuso e que é muito válido a gente explicar que são duas questões de prorrogação. Então, prorrogação de todos aqueles instrumentos que surgiram lá em abril e a possível prorrogação, aí sim, do instrumento como, por exemplo, a suspensão de contratos, que hoje continua sendo de 60 dias e poderia, talvez, ter mais 60 dias. E a redução de jornada ou salário, que atualmente é de 90 dias e poderia ter mais 30 dias. Eu queria que você explicasse bem para o pessoal a diferença quando se fala em prorrogação, né? Sim. Eu vou tentar falar de uma forma muito simples para não tentar dar mais um nó na cabeça das pessoas. Vou tentar desatar esse nó. Existe a questão do prazo que se fala, porque a de 60 dias confunde, o prazo da medida provisória. A medida provisória, ela sempre tem um prazo, ela nasce e tem um prazo de 60 dias para dar continuidade ou não. Pode ser prorrogado por mais 60 dias. Então, ela tem um prazo aí de 120 dias, tá? Só para a gente lembrar como exemplo, a medida provisória 905. A recente medida provisória que caducou por conta que perdeu esse prazo, perdeu essa vigência. Aquela medida provisória, eu falo em números, mas para as pessoas lembrarem, é a medida provisória da carteira verde e amarelo. Você lembra que ela nasceu em outubro, novembro do ano anterior, do ano 2019, e ela perdeu o prazo. E aí ela parou de vigorar.
Aqui, nessa questão, é a mesma coisa. Então, existe o prazo da medida provisória. A medida provisória 936, ela nasceu, ela foi editada no dia 1º de abril, tá? E ela tem um prazo, é um transcurso de prazo para ser votada, aprovada, sancionada ou não, vetada ou não, para ela dar continuidade e virar um projeto de lei, tá? Isso é uma coisa. Ela está em tramitação, está ocorrendo tudo no devido tempo legal, perfeito. A questão que as pessoas não podem confundir é em relação aos prazos da medida em si, das medidas emergenciais, do programa emergencial do governo, que é a redução e a suspensão. Hoje, até agora, 2 horas da tarde, 23 minutos, o presidente ainda não sancionou e não vetou. Eu estava olhando antes de entrar no webinário. Então, por enquanto, é o prazo de 60 dias para suspensão e 90 dias para redução de jornada e salário, tá? Se alguém perguntar assim, Paulo, Eduardo, Rodolfo, o que eu faço? O prazo de 60 dias está esgotando. Por que está esgotando? É uma pressa nossa, equipe jurídica, econômica, uma pressa das empresas, dos empregados. Aí, o que a gente vai indicar por enquanto? Acabou os 60 dias, para a empresa não ficar aí sem ter o que fazer, tenta mesclar com a outra medida. Se ela deu um prazo de 60 dias de suspensão, ainda tem 30 dias de prazo de redução, porque a gente não pode esquecer que redução de jornada e salário, ela tem um prazo maior de 90 dias. E é possível, é permitido, pelo texto da medida provisória 936, mesclar, unir esses dois institutos, desde que não ultrapasse o prazo de 90 dias total. Então, se a empresa deu um prazo de 60 dias de suspensão, esse prazo está esgotando agora, o relógio está contando, está esgotando, não tem problema, se acalma. Tem mais 30 dias para dar uma redução de jornada e salário. Se a redução de jornada e salário não está funcionando, porque a empresa ainda está de porta fechada, a gente não pode esquecer que a gente tem uma outra medida provisória, 927, que foi editada no dia 22 de março desse ano. Ela continua em trâmite também, ela foi votada na Câmara dos Deputados, está seguindo para o Senado para ser votada também, e ela tem as possibilidades do banco de horas com prazo extenso de compensar em 180 dias. Ela traz a possibilidade de dar as férias para o empregado e antecipar as férias do empregado caso ele não tenha um período aquisitivo. Então, tente mesclar, tente administrar as medidas emergenciais para você sair desse sufoco, para te dar um fôlego. É isso que a gente pode indicar no momento, até que não for sancionado ou vetado a medida provisória 936. Só para ficar claro para quem está nos assistindo, porque eu tenho perguntas da Gisele Soares, da Andréa Maireu, do Elvis Martins, da Maria Alice, exatamente sobre esse ponto. Então, hoje, como você colocou precisamente, às 14h25, o máximo que eu posso usar são esses 90 dias. Para mudar esse prazo, enfim, ampliar o prazo que eu posso colocar a suspensão ou a redução de jornada e salário, depende de uma medida do Poder Executivo, ou seja, do presidente, que ainda não se manifestou sobre a lei. É isso, né, Paula? Exatamente, exatamente. A gente está todo mundo na expectativa, aguardando isso. Perfeito. Porque só ele vai poder prorrogar essa medida, essas medidas. Para você que está nos assistindo, fala, pastor. Não, então, essa questão com certeza vai ser recorrente aqui, Rodolfo, e muito bem a Paula deixou, assim, muito bem explicado e detalhado. Na medida provisória 936, nesta que já está em vigência, que é o projeto de lei de conversão, tem dois artigos, tem duas frases lá dizendo que caberá ao Poder Executivo, no caso, pode ser o Presidente da República, estabelecer de que forma que vai ser feito justamente isso que a Paula colocou, vai estender esses 60 dias, os 90 dias. Então, nós estamos na dependência desta informação do Executivo, no caso da Presidência da República, que são esses dois decretos, que é esse decreto que vai estabelecer as regras objetivas e seguras exatamente em cima da pergunta. Eu estou vendo aqui, Rodolfo, aqui no nosso WhatsApp, aqui, a pergunta que a Andréa acabou de fazer aqui. Nós vamos ter que, como muito bem deixou, a Paula aqui deixou consciente, vamos ter que aguardar este decreto presidencial, que pode, inclusive pode ser feito até pelo ministro da Economia, mas, enfim, a gente está imaginando que o presidente da República vai fazer isso, para ele nos dizer aqui de que forma que vai ser aplicado especificamente essas regras para suspensão
e suspensão do contrato e redução de jornada. Quer falar, pergunta... Paulo, alguma coisa ou não? Não, é isso mesmo. Achei que a Paula queria... Eu estava prestando atenção. Manda aí, então, uma pergunta específica da Eliane Mantuani, que é sobre prazo, mas não é sobre prorrogação. É questão de qual o mínimo de dias ela pode fazer a redução de jornada de salário. Tem um mínimo, Paula? É o número de dias mínimo, é isso? É uma pergunta mínimo. O mínimo de dias que ela pode reduzir jornada de salário. Tá. Ótima pergunta. Ninguém pergunta isso, eu sempre queria falar sobre isso. Não tem um número mínimo. Tanto é que a pessoa pode dar um prazo de 60 dias para redução, ou 90 dias, e voltar atrás e antecipar esse fim do acordo, né? Antecipar o término da redução, da suspensão. Não tem um prazo mínimo, só tem um prazo máximo. Não pode passar 90 dias de redução e 60 dias de suspensão. Só isso. O que ela vai ter que fazer Não, mas na verdade eu estou me antecipando na pergunta. Ela não perguntou de antecipação, eu que quis falar. É isso. Mas pode falar, aproveita que você já levantou o assunto, a gente emenda o assunto. Isso, é que foi uma pergunta recorrente de alguns webinários passados nossos. A pessoa deu um prazo maior de redução, ela errou a conta e deu um prazo máximo de redução de 90 dias. Mas deu 45 dias, ela percebeu que dá para chamar os empregados novamente, a atividade está voltando, e aí tem como fazer a antecipação, como eu disse agora há pouco, ela pode antecipar, né, o prazo final, e aí ela tem que ir lá no web do empregador, para informar o Ministério da Economia, ela tem que sobrepor informação, né, porque sempre uma informação lá na plataforma do empregador web, sempre uma informação sobrepõe a anterior, então ela vai ter que informar a nova data de antecipação, né, do término do acordo, e se já estiver processando, inclusive, o benefício para o empregado, a empresa depois tem que devolver esse valor pela guia GRU. Isso que eu estou falando está no material bem explicadinho, bem didático, lá no LEB, que é o de perguntas e respostas da MP 936 e 927. Vale a pena as pessoas darem uma consultada depois. Se você quiser perguntas e respostas, não entendeu o que é o LEB, que a gente fala sempre aqui, tem um link aqui embaixo. Eu queria aproveitar que, além desse material que a Paula falou, a gente tem uma análise exclusiva com o material desse webinário no LEB também. É um material bem analítico, só para quem está cadastrado no LEB. A gente está falando de prazo de extensão, né, das medidas em geral, não dos prazos que elas podem ser aplicadas, mas do prazo da MP em geral que está virando lei. E uma dúvida que eu acho que é interessante discutir é o seguinte: se a MP vale, enfim, a lei vai valer até o fim do período de calamidade, que é dia 31 de dezembro, até quando o empresário poderia aplicar a redução de jornada de salário ou a suspensão de contrato? Para ficar mais claro, por exemplo, no dia 20 de dezembro, enfim, no final de dezembro, eu poderia me programar para aplicar uma redução de jornada e salário, por exemplo, de um mês, sendo que eu ainda tivesse disponível esse prazo para aplicar, ou seja, eu não apliquei nada até hoje, vamos pensar nas regras que estão hoje. Eu poderia aplicar no dia 20 de dezembro e essa redução ou essa suspensão se estenderia, então, aí para janeiro de 2021? Quer que eu responda? Pode Paula. Eu fiquei quietinha aqui. Eu também fiquei quieto. Eu não fiquei quieto. Pergunta, não, tudo bem. Fiquei quieto, só eu estou falando hoje, né? Eu estou meio rouca. Então, o que acontece? A gente não dá para antecipar o que vai acontecer em dezembro desse ano, porque a gente não sabe se a medida vai ser votada, vai ser vetada, vai ser sancionada. Acreditamos que será sancionada sim, até porque é uma medida que veio do governo, né? Então a gente acredita que ela vai ser sancionada sim, a gente está todo mundo esperando isso, as empresas, os empregados, todos nós. Só que assim, o que a gente tem que se ater não é nem o prazo da lei, o prazo da medida em si, é o prazo do benefício que está sendo disponibilizado pelo Programa Emergencial BEM. Se o BEM, vamos supor que por decreto, né, presidencial, ele que vai dar a prorrogação da medida de suspensão e redução, se ele fala que o BEM, que é o benefício emergencial, ele vai vigorar até dia 31 de dezembro, que é o estado de calamidade pública, não dá para transportar para 2021 isso. Só que eu estou falando numa hipótese muito, muito acelerada, gente, porque a gente está em junho, né? Então tem muitas águas ainda pela frente. Mas eu acredito que a pessoa, antes de pensar no prazo
vamos supor, eu vou fazer um acordo, eu não fiz até agora, eu vou fazer um acordo no dia 25 de dezembro de 2020 para reduzir para reduzir jornada de salário em 90 dias. A pessoa vai ter que notar aí que vai ter um prazo aí dessa ajuda compensatória do governo do bem. Se o benefício do governo for até dia 31 de dezembro, não dá para jogar para o outro ano. Assim eu espero, mas a gente vai ter que aguardar o decreto mesmo. É só uma hipótese, né, que eu tô conjecturando aqui. Pastor, Rodolfo, é isso mesmo. E a gente não pode se esquecer que a 936, a medida 936, ela veio informando que isto lá em cima, nas suas diretrizes gerais, que ela está atrelada ao estado de calamidade pública, ao decreto presidencial que declarou o estado de calamidade pública. E ela é uma medida emergencial excepcional, ou seja, tem prazo de validade. Ela vai acabar, ela vai caducar. E o prazo que nós estamos considerando é até dezembro deste ano aqui, porque depois de dezembro não há mais possibilidade de você fazer nada dentro da MP, porque o prazo dela já foi, até porque ela veio para atender uma situação específica. A não ser, Rodolfo, que o governo, em dezembro, ele prorrogue o estado de calamidade, aí ele, não, vai até dezembro. Não, a Covid está solta, nós vamos prorrogar o estado de calamidade, aí nós vamos ter uma mudança na questão da MP 936. Aí nós teremos outros prazos, mas aí nós vamos ter que ter de novo a mudança no próprio prazo da MP. Mas para efeitos práticos, ela vai valer até o final do ano. Passou de dezembro, você, como a Paula colocou, você não pode mais fazer esses arranjos se valendo dessa MP que tem os prazos de validade. Então, a gente tem uma pergunta da Acredite Contabilidade, que é exatamente sobre isso. Ela diz assim, que a empresa não optou por nenhuma das opções ainda, e qual prazo ela teria para ser feito? Até quando a MP pode ser adotada pela empresa? Então, só para reforçar, até o dia 31 de dezembro, né, Pastore? E eu preciso pensar anteriormente, quer dizer, eu não posso, no dia 31 de dezembro, pretender colocar uma suspensão que vá para janeiro, né? Só para a gente amarrar toda essa... Tecnicamente, se você for olhar o que está escrito na MP, ela não permite você estender isso para janeiro, por conta do prazo de calamidade pública, que inclusive vai se encerrar também em dezembro, onde a MP 936 está atrelada. Agora, Rodolfo, uma coisa importante é que as empresas que não utilizaram a MP e estão preocupadas, eu estou imaginando aqui, eu vou agora dar uma opinião muito particular minha aqui, diante das informações que o Paulo Guedes já deu há um tempo atrás. O governo federal é sensível a essa questão. Nós não podemos, se o estado de calamidade estender, se a Covid continuar recrudescendo e a gente tiver ainda que manter uma quarentena muito severa, e inclusive com restrição de atividades empresariais, ou as atividades voltarem devagarzinho, com certeza o governo federal, como disse o Paulo Guedes, nem que for para imprimir dinheiro, ele falou que ele vai fazer isso, não importa que o déficit público exploda, para atender as empresas. Então, vocês podem ficar tranquilos aqui, quem está nos assistindo, que a gente imagina que até o final do ano, antes do final do ano, nós já vamos saber se vai ter que renovar o estado de calamidade, se vai ter que prorrogar mais medida provisória, se vai ter que fazer uma outra, mas assim, só para dizer que, consignar que o governo está bem atento a esse socorro que ele precisa dar para as empresas e os empresários que estão nos ouvindo aqui. Fiquem tranquilos, porque realmente o governo está demonstrando um empenho muito grande em socorrer as empresas, que no final das contas é socorrer os empregos, né? Socorre empresa para socorrer emprego também, né? E eu vou complementar, Rodolfo. Ele está falando do governo e para as empresas, contabilidade, RH, também ficar tranquilo, conte com a gente não dorme, a gente é ligado 24 horas, a equipe da assessoria técnica, jurídica, agência de comunicação, Rodolfo, a gente está todo vapor aqui olhando todas as medidas, se inteirando delas para poder esclarecer e ajudar vocês nesse momento de crise. Era isso que eu ia falar, Paula, e eu queria ainda fazer uma terceira complementação, que a gente não só está atento, mas a Ficomércio tem esse link, essa conversa direto com os governos nas 3 esferas, então, tanto federal, quanto estadual,
quanto no municipal. É o que a gente, que você deve ver no nosso portal, no Lab, em todas as nossas nosso material de comunicação, chama de pleitos. Então, o que a Paulinha falou e que o pastor falou é que eles estão atentos ao tempo todo às necessidades da empresa, ouvem as necessidades da empresa e aí transformam isso numa conversa com o governo. Né? Como se a FEComércio fosse lá, governo, olha, os empresários estão precisando disso, disso, disso e daquilo. O que a gente pode fazer, não é isso, Paulinha? Exatamente isso, exatamente isso. Deixa Rodolfo, essa parte de correria, aceleração com a gente. Não, isso é muito importante. Só para fazer um pequeno comentário aqui, Rodolfo e Paula. Eu conversei com a Paula antes do webinário, especificamente sobre esse tema aqui. Eu quero deixar claro uma coisa aqui. É justamente graças à negociação coletiva, ao direito coletivo do trabalho, as negociações que foram feitas, inclusive pela FEComércio, principalmente pela FEComércio, e o empenho da instituição, é que as empresas puderam continuar girando com segurança jurídica e com uma certa pacificação social, ainda que nós estejamos num contexto de Covid, justamente porque houve uma negociação coletiva, ou seja, é o direito coletivo, a negociação coletiva salvando essas empresas do pior, porque se não tivesse isso, gente, a gente sabe que se não houvesse uma negociação coletiva, essas medidas provisórias, elas estão empurrando para o negociado sobre o legislado, estão mostrando a importância do direito sindical, e aqui a Federação do Comércio assume um protagonismo muito grande. Se não fossem essas negociações coletivas, com certeza, para que fosse possível esses arranjos de redução de salário, redução de jornada, enfim, nós com certeza nós não teríamos uma situação grave, nós teríamos uma situação desesperadora das empresas. Então, só faço esse reforço aqui, Rodolfo, puxando a brasa para a nossa sardinha, mostrando aqui a importância do direito coletivo do trabalho, da negociação coletiva e da FEComércio enquanto protagonista neste processo todo para acudir as empresas e tirá-las da situação desesperadora, ainda que a gente saiba que nem tudo é um céu de brigadeiro, mas enfim, realmente é o direito coletivo do trabalho que está ajudando muito as empresas nesse momento. Aproveitando que você tocou nesse ponto, pastor, eu queria que é uma coisa que nós fazemos em todo o webinário, mas que você reforçasse essa necessidade de olhar a convenção coletiva da categoria, porque ela é muito importante na hora de negociar todas essas medidas, né, de aplicar essas medidas. Nós fizemos, inclusive a Paula vai poder ajudar, a FEComércio fez negociações aqui espetaculares, aqui no que se refere a um plus que se deu na MP 936, naquilo que se refere à possibilidade de negociação de contratos de arranjos individuais, no contrato individual, justamente no momento onde as empresas precisavam ser socorridas, coisa que a MP 936, a princípio, não contemplava, foi encaixada uma situação muito específica em algumas convenções aqui da FEComércio, justamente nesse sentido. Ou seja, Rodolfo, você tem absoluta razão, pertinência, o que você está falando. O direito coletivo, as empresas giram hoje, eu ouso colocar dessa maneira, as empresas giram porque você tem segurança jurídica hoje no direito coletivo do trabalho. Se fosse possível resolver tudo através de lei, a gente não precisaria nem da negociação coletiva, bastaria olhar para a lei. Só que como a lei não é suficiente, então, o que é preciso? A negociação, o direito coletivo. E, neste momento, está literalmente salvando empresas e empregos. Paula, falando de negociação coletiva ainda, tem uma questão que é bem pertinente, voltando um pouco para o tema prático do dia a dia, na redução de jornada e salário. Eu posso reduzir 25%, 50%, 70% para o acordo individual para todo mundo? Pode haver redução acima de 70%? Se eu vou reduzir, ainda não apliquei essa medida, ou por onde eu tenho que me guiar? Sim, pode sim. Se a redução de 25%, 50%, 70%, ela já está prevista na medida provisória 936, desde o texto original, 1º de abril, né? E se você for fazer uma redução que você acha que 70%, por exemplo, não te atenda, tem que ser uma redução maior, aí a medida provisória, lá desde 1º de abril, ela já dizia que era possível sim, desde que se fosse por acordo coletivo num percentual diferente desse. Você não me perguntou, mas eu quero deixar claro aqui
é que abaixo de 25%, o empregado ele não vai ter direito ao benefício, ele vai ter acesso ao benefício bem, que a gente fala, o benefício emergencial, proporcionado pela 936, tá? Mas acima de 70%, por exemplo, como você bem colocou aí, ela é possível por acordo coletivo, sim, tá? Negociação coletiva. Batendo nessa questão do bem, o benefício especial de preservação e emprego de renda, que ficou com essa abreviação bem fácil de lembrar, o governo vai continuar pagando a partir dessa questão da MP se tornando lei? E para o empregador que complementar esse bem, tem algum estímulo previsto nessa MP que deve se tornar lei, Paula? No sentido, você fala assim, a pergunta, qual que é o final da pergunta que você me faz? Vamos lá. Então, você tem um benefício, um incentivo? Primeiro, na questão do benefício de preservação de emprego e renda, o bem, o governo vai continuar pagando, por exemplo, se houver prorrogação do prazo, de ambos os prazos, né? O prazo de validade da medida e poder estender além dos 90 dias, para o empregador poder estender além dos 90 dias. E aí uma segunda questão que é o seguinte, se o empregador, né, a empresa, complementar esse bem, o governo vai dar algum estímulo para ele fazer esse complemento? Então ele vai ter alguma desoneração, algo do gênero? Vai ser dado como uma ajuda compensatória, mas sem incidências legais, né? Um dos incentivos é esse. Até naquela questão, quando na medida inicial, lá no medida provisória 936 inicial, quando fala, o texto inicial, quando falava que a empresa ela oferiu renda bruta superior a 4.800.000 reais no ano anterior, no de 2019, a empresa teria que dar uma ajuda compensatória para o empregado, no caso de suspensão do contrato de trabalho, de no mínimo 30% ali, né? E esses 30% e acima vai ter incidência legal, tem essa desburocratização, digamos assim. Inclusive, Rodolfo, Paula, para completar, este é um requisito importante. A MP, agora, no texto que foi aprovado pelo Senado, ela continua olhando, na hora que a empresa concede esse benefício, ela continua tratando como em caráter indenizatório. Então, não tem encargos sociais. Então, é esta que é a regra que está funcionando ainda. Então, na hora que você for calibrar esses benefícios, as empresas não recebem a carga tributária dos encargos sociais, porque esse benefício tem o caráter indenizatório. Manteve a mesma regra, realmente, da medida provisória anterior e manteve o mesmo princípio de desonerar a folha, pelo menos para essa ajuda compensatória, para que as empresas não se sobrecarregassem com esse custo. Ainda mais, nós sabendo aqui, né, todos nós sabendo aqui, né, Rodolfo, que 90% das empresas aqui são micro, pequenas e médias empresas que geram 90% dos empregos, e na hora que você vai falar de 102% de encargos sociais sobre a folha, e na hora que você dá um benefício de uma ajuda compensatória mais esse encargo, elas não resistiriam. Por isso que a lógica, a inteligência da MP manteve, inclusive nesse texto novo, o Senado não mudou, a concessão do benefício vai ter a natureza indenizatória, não sofrendo incidência de encargos sociais. Eu queria fugir um pouquinho aqui de MP 936, porque eu acho que é um assunto importante de esclarecer também. A Paula falou lá no começo do webinário que se você esgotou o prazo que podia aplicar ou suspensão de contrato ou redução de salário de jornadas, para tentar utilizar os outros instrumentos. E aí, pastor, o Fábio Mota pergunta o seguinte para a gente. A MP 927 está em vigor ainda? Ele pode antecipar férias? Está em vigor, a MP 927 está em vigor. Pode usar aquele critério de antecipação de férias, pode usar também o critério da antecipação dos feriados, desde que não sejam os feriados religiosos, pode usar o banco de horas, pode usar o teletrabalho, o trabalho home office. Então, todos aqueles mecanismos da 927 estão valendo ainda, e a empresa, inclusive a Paula fez essa menção no começo, muito importante isso, pode ter um mix, você pode ter um mix, eu quero usar a 927 com trabalho de home office, com férias, com banco de horas, e também eu quero usar também a 936, com a suspensão, com a interrupção, a benefício do bem.
você pode ter um mix, você pode fazer, como a gente brinca aqui, pode fazer o combo das MPs, 927 com 936, e usar os dois instrumentos legais, ou então usar individualmente, mas a 927 está em vigência sim. E eu, só para complementar, posso complementar? Vou apresentar. É o seguinte, além da antecipação das férias, da prevista na medida provisória 927, que está em vigor, tem a questão também de facilitar, porque a remuneração das férias, independente se é antecipada ou não, ela tem um prazo diferente para pagar, diferente do que estava na legislação, né, da CLT. Porque se você dá férias hoje para o empregado, a partir do mês que vem, do início do descanso, do gozo das férias, que você vai pagar a remuneração de férias. Então, você vai pagar no 5º dia útil do mês que vem. Você tem um fôlego aí financeiro para pagar para o empregado. E o 1/3 de férias, 1/3 pago com a data coincidente com o 13º salário. Então, ele tem um vencimento de pagar em dia 20 de dezembro de 2020. Então, além de ter a possibilidade de antecipar as férias do empregado, caso ele não tenha adquirido o período aquisitivo, que é aquele período de 12 meses, né, de contrato de trabalho, tem a facilidade aí de pagar um pouco depois, para tomar esse fôlego aí, a empresa ter esse fôlego financeiro. Tá? Minha complementação era essa. Aproveitando que você complementou, eu queria voltar para a MP 936. Acho que tem gente entrando agora, a gente já frisou isso no começo, mas acho que vai frisar de novo. Então, são duas perguntas basicamente sobre o mesmo tema. Uma é da Cristiane Camanini, e ela pergunta o seguinte: a empresa já deu 60 dias de suspensão e 30 dias de redução de jornada de salário. Já está totalizando 90 dias. Já pode utilizar a ampliação ou tem que esperar a sanção presidencial? E junto com essa pergunta, que é sobre o mesmo tema, o Guilherme Zavata diz o seguinte: quem fez suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, poderá fazer por mais 60? Então hoje, de novo, Paula, dia 25. Pode ou não pode? 25 de junho, às 14h49. Ainda não pode. Se pudesse, alguém da assessoria ligaria aqui falando: para tudo, o presidente acabou de anunciar a sanção da medida provisória 936, mudou tudo. Mas, por enquanto, não. Até agora, os prazos continuam o mesmo. 60 dias para a suspensão, podendo ser fracionados por 2 vezes, 30 dias cada um, e 90 dias é o prazo da redução. Quem só suspendeu por 60 dias tem a possibilidade de reduzir por 30 dias, o que não pode passar no prazo máximo de 90 dias, que é o prazo máximo da medida provisória 936, ok? E quando sair a sanção presidencial e depois o decreto falando da prorrogação das medidas emergenciais da redução e da suspensão, aí sim poderá prorrogar, tá? O prazo. Por enquanto que não dê para prorrogar, aí a gente, para quem não estava no início, lembra-se da medida da 927 que está vigente, que a gente estava falando dela agora há pouco. Acabou os 90 dias, não tem mais o que fazer, tem a possibilidade das férias. Se não tem o período aquisitivo, antecipe as férias. Banco de horas. Banco de horas, né? Isso. Isso, tem um prazo de 180, um prazo de 18 meses para compensação. Esse prazo ele esse a partir do término da calamidade pública. Então, a pessoa vai ter mais ou menos 1 ano e meio, a partir do ano que vem, para compensar esse banco de horas. O interessante é você fazer a mesclagem da medida para não ficar sufocado depois. Imagine, desde o início da calamidade pública, em março de 2020, aqui no Brasil, imagine se a pessoa só utilizou são várias medidas, férias, antecipação de feriados, banco de horas, teletrabalho, que é importante, tem muita gente aderindo também, muitas empresas aderindo, tem a redução, tem a suspensão. Imagine se você fez só o banco de horas. Você imagina como que vai ficar sufocado para o empregado e para o empregador, porque ele vai ter, tá certo, ele tem um prazo longo aí de 18 meses para compensar essa hora que ele não trabalhou. Só que a gente tem que olhar que a lei, ela fala que você não pode ultrapassar 2 horas extras por dia, né? Só pode compensar 2 horas por dia e não pode ultrapassar a jornada de 10 horas diárias. Então, mesmo que seja um prazo de 18 meses, vai ficar muito enforcado, vai ficar muito engessado aí. Por isso que, nesse caso, a gente manda mesclar as medidas. O que não for incompatível, as medidas que não forem incompatíveis entre si, dá para ser bem gerenciada. Aí cada um vai ver o que é melhor para o seu negócio, tá? Pastor, quer complementar? Você colocou isso no óculos? É o combo, o combo.
A Paula tocou aqui, o combo das MPs, 927, 936, banco de hora, suspensão, interrupção, para calibrar justamente esse momento aqui. É só isso aí que eu ia falar, realmente você fazer o mix, o combo, poder utilizar esse combo. Para a gente fechar essa questão de prorrogação, mais uma vez, eu acho que é importante dizer, Paula, e aí você me disse se a minha interpretação está correta, que é o seguinte, então a gente tem a sanção desse projeto de lei, que vai ter um prazo de 15 dias para o presidente sancionar ou vetar. Então, ele sanciona. Dentro desse projeto de lei, diz que o presidente, por decreto, pode decidir pela prorrogação do instrumento. Então, são dois momentos diferentes. Então, primeiro a sanção e depois, se o presidente, ou seja, o Poder Executivo, julgar que é adequado, aí sim ele faz um decreto, por exemplo, dizendo que eu posso suspender o contrato de trabalho mais 60 dias. Não é isso, Paula? São dois momentos, né? Exatamente, está escrito isso para quem quiser ler com mais calma depois, que o webinário ele é dinâmico, né, pessoal? Por isso que a gente nem abre aqui na tela para vocês os artigos ou quadro comparativo, porque ia confundir mais do que ajudar. E a ideia aqui é desatar o nó, como a gente falou, né? Ele tem lá o artigo, é uma das novidades, né, do PLC, Projeto de Lei em Conversão número 15, que foi aprovado pelo Senado, que é a medida provisória 936, ela fala essa possibilidade sim, quer ver? No artigo, eu estou com ela aqui, artigo 7º, artigo 8º, artigo 16, parágrafo único, e o artigo 18, parágrafo único. Ele fala que ortogam ao Executivo a faculdade de prorrogar o prazo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e suspensão do contrato inicialmente previstos. É isso mesmo. Então, após a sanção, né, do presidente, ele pode prorrogar esse prazo. Então, só para ficar claro para quem está nos assistindo, o presidente sancionou o projeto de lei complementar. Sancionou não significa que eu posso sair e já ampliar o prazo de suspensão ou de redução, certo? Eu preciso esperar o decreto. É óbvio que a FEComércio vai estar acompanhando e vai informar você, mas você precisa esperar, né, Paula? Não sancionou, então eu já posso ampliar o prazo de suspensão. Eu só me preocupo com essa situação, com essa regulação, o regulamento, porque está escrito na própria texto que foi aprovado na Câmara e depois no Senado, dizendo que ortoga ao Executivo a faculdade de prorrogar o prazo máximo da redução e da suspensão, tá? Então, assim, lá dentro hoje do PLC 15, não está prorrogado, está dizendo que existe a possibilidade de prorrogar, e ele nem fala o número da prorrogação, se é de 30 dias para redução, se é de 60 dias a mais para suspensão, prazo máximo de 120 dias, ele não fala isso. Então, a gente vai ter que aguardar a novidade. Pode ser, viu, Rodolfo, complementando o que a Paula colocou, que o presidente da República ele vem amanhã, por exemplo. Sexta-feira geralmente é um dia que o executivo, o povo gosta lá de soltar coisa, que é para deixar a gente doido na sexta-feira à tarde e passar o final de semana na pilha, né, Paula? Do ponto de vista jurídico, os advogados da FEComércio que sabem como é que a coisa funciona. Amanhã às 5 horas da tarde. E depois aí às 5 horas da tarde, quando você está pensando em desligar o computador, você precisa ficar respondendo 48 perguntas em 1 minuto e meio para poder esclarecer tudo, né? Mas, Rodolfo, o que pode acontecer? Pode acontecer isso, o presidente sanciona e já vem com o decreto. Então, para quem está nos assistindo, pensar assim, mas quer dizer então que pode ser que o presidente da República ele sancione e diga e já baixa os 2 decretos? Pode. Pode também acontecer uma outra coisa. Putz, eu li agora aqui, o projeto de lei aqui transforma em lei MP e tal, mas eu estou vendo que ele sancionou, mas ele não tem decreto. Pode acontecer isso? Pode. Ele pode sancionar e depois vem o decreto. Então, mas enquanto não vier essas normas esclarecidas de acordo com os artigos que a Paula muito bem mencionou na 936, todo mundo fica em suspenso. A gente fica aqui aguardando a emoção dos próximos capítulos que podem acontecer amanhã, e é provavelmente que aconteça amanhã. Tô aqui imaginando uma coisa dessa, né? Aí, e Deus queira que já venha a sanção com os decretos, dizendo como é que prorroga, qual é o prazo, como é que vai ser, tudo para a gente ter segurança jurídica para poder passar para os nossos associados aí uma informação concreta e segura. E tem 2 perguntas sobre o mesmo tema, Pastore, do Mendes Liquigás e da Emília
Guerra, que diz o seguinte: o funcionário do grupo de risco, diabetes, então está no grupo de risco da Covid-19, deve voltar a trabalhar? Eles dizem ambos que já concederam férias e suspensão por 60 dias. E agora, o que ele pode fazer para esse funcionário não voltar a trabalhar, ou ele pode voltar a trabalhar sendo grupo de risco? Eles estão confusos a esse respeito. No grupo de risco, Rodolfo, os maiores de 60 anos, aqueles que estão com problemas enfim, já de alguns problemas de saúde, eles vão estar, a princípio, lógico que eles vão estar sendo beneficiados de todas as suspensões e reduções da MP. Não há que se dar um tratamento específico com relação, especificamente, à volta do trabalho pelo fato de ser grupo de risco ou então haver alguma restrição. O que nós estamos recomendando sempre, Rodolfo, é que as pessoas do grupo de risco realmente elas têm um tratamento, uma atenção especial naquilo que se refere à Covid, mas não deixando de observar todas aquelas normas, e agora nós estamos falando um pouquinho da área de saúde e segurança, de proteções, os protocolos de segurança, as normas de saúde e segurança do trabalho, o uso das máscaras e todas aquelas iniciativas para proteger o trabalhador na volta. Aliás, é isso que tem dito o decreto do municipal aqui, no caso aqui do Covas, já existem regras precisas sobre como é que tem que ser a volta de todos os trabalhadores, inclusive grupo de risco, que estão abarcados o grupo de risco. Isto tem um decreto municipal específico aqui, que depois nós podemos disponibilizar, não sei se é o seu objeto, mas enfim. A gente só está colocando isso para quem quiser entender como é que tem que ser a volta com segurança jurídica e olhando para os protocolos, olhar o decreto municipal do Bruno Covas, que estabelece todas as regras, e também os protocolos de segurança que a FEComércio participou, está aqui junto. Aí depois eu poderia pedir a ajuda dos colegas aqui para saber como é que isso aqui está nesse campo, nesse aspecto de protocolo de segurança, para que todos voltem ao trabalho com segurança jurídica e também segurança sob o ponto de vista da saúde. Então, nós temos, resumidamente aqui, volta ao trabalho, volta das atividades, obedecer os decretos municipais, o decreto, a orientação do Estado e os protocolos de segurança que valem para todo mundo. Tema muito importante, muito pertinente, todo mundo tem que olhar, porque existem regras precisas para as empresas atenderem, observarem, para não terem problema lá na frente com a possível manifestação da Covid em algum dos seus trabalhadores. Eu queria fazer um complemento a isso, concordo com o que o Eduardo falou. Lá quando a Lei 13.979 ela foi editada, é aquela lei que dispõe sobre o enfrentamento, né, de emergencial da saúde pública, quando ela foi editada, que foi dia 6 de fevereiro de 2020, ela trata disso. Na verdade, gente, a legislação trabalhista, ela não fala que não precisa trabalhar, ela só fala que, nesse decreto, é aconselhável afastar esse funcionário, colocar em teletrabalho, por possíveis responsabilizações do empregador, né? Se a pessoa vir adquirir a doença, a Covid. Mas ela não fala ela não fala que não vai trabalhar, a lei não impõe que o empregado não vai trabalhar. Mas vale a pena depois dar uma lidinha, dar uma estudadinha na 13.979. Ela fala mais especificamente, ela explica a questão do isolamento, da quarentena, e ela aborda esse tema também para as pessoas de fator de risco, diabetes, né, idosos, enfim. Então era bom dar uma olhadinha em relação a isso. Eu queria aproveitar toda essa explicação completíssima e complexa que vocês deram, porque os temas são realmente muito complexos, para dizer para você que está nos assistindo que a gente tem um material farto sobre tudo isso no site da FEComércio, fecomércio.com.br, e também no lab.fecomércio.com.br. Além de tudo, especificamente sobre esse assunto que a gente está tratando hoje, MP 936, sanção e mudanças, nós temos um material analítico que é produzido junto com tudo isso que a gente está conversando,
que vai ser divulgado pelo LED. Se você entrar, se cadastrar e não achar imediatamente, não se preocupe, que você vai ser comunicado assim que estiver disponível para todo mundo. E ainda falando de MP, pastor, e do jeito que ela foi aprovada hoje no Congresso, como é que fica a questão de estabilidade dos funcionários que tiveram jornada e salário reduzido ou contrato suspenso? Essa estabilidade deve continuar? Vai continuar? Mantém, Rodolfo. Isso é uma medida que não vai mudar nesta MP, nesse projeto de lei de conversão 15 que foi aprovado, porque este é praticamente este é um dos DNAs aqui da medida. São dois, na verdade, essa 936, ela tem duas características muito fortes. Nós poderíamos identificar essa MP com duas marcas registradas. A primeira é a questão do benefício emergencial, ou seja, a novidade que é o governo aportando parte dos cofres de receitas da União, dos cofres da União, para poder ajudar as empresas. O primeiro DNA da MP é esse. E o segundo é com relação à garantia de emprego. Ou seja, além de você dar proteção econômica para a empresa, você dá a proteção jurídica para o trabalhador com relação à garantia de emprego. Isso não vai mudar, então, como a Paula colocou aqui, muito bem colocou, 60 dias, 90 dias, 60 dias de suspensão, você tem que dar mais 60 dias de garantia de emprego, a mesma coisa para redução. Isso não vai mudar, porque isso é o cerne, isso aqui é o que traz aqui aquela marca registrada, o DNA propriamente dito dessa medida 936, que agora é o projeto de lei de conversão. Eu sempre tenho que ler esse negócio aqui, porque a palavra é muito comprida. Projeto de lei de fala PLC 15, é mais fácil. Não, o PLC, eu comecei a falar PLC, depois eu falei PCL. Então, como eu já tenho uma certa idade, eu preciso ler, senão eu acabo me confundindo aqui. Mas é isso, Rodolfo, o DNA da garantia do emprego está mantido, isso aqui vai continuar no projeto de lei de conversão. Quer complementar, Paula? Não, já completou. Se você não quer complementar, eu quero já abordar um outro tema sobre a MP 936, que é o caso das grávidas. Nessa MP, do jeito que foi aprovada e vir nesse projeto de lei de conversão, há uma questão do salário, né? O que acontece se a grávida tiver o bebê durante o tempo de redução ou suspensão do contrato de trabalho? Quer que eu falo? Isso aqui eu vou deixar para a Paula, que ela arrebenta, ela estraçalha. Aproveitei que eu tinha feito a pergunta, mas se o pastor também quiser falar, claro. Eu não sei o que está acontecendo, eu tenho umas 4, 5 amigas grávidas no momento, então elas me perguntaram isso, por isso que eu sei. A medida provisória que foi aprovada, ela deu uma ampliação aí para proteção para as grávidas, né? A primeira pergunta que o Rodolfo me faz, que no caso das grávidas, né, como que fica aí se tiver a redução ou a suspensão do contrato? Nesse caso, Rodolfo, é o seguinte, a empresa terá que comunicar ao Ministério da Economia e a empregada, ela vai iniciar o auxílio maternidade. Só que o pagamento desse auxílio maternidade, ele vai ser com base na contribuição anterior do período de redução ou suspensão, ou seja, não vai ter redução aí para a grávida, redução monetária para a grávida, tá? E aí eu posso emendar na questão de estabilidade também da grávida, como ficou? Por favor. Tá. A medida provisória, como eu falei, ela ampliou um pouco a proteção da grávida, e tanto em relação ao valor, né, do auxílio maternidade, que não vai ter prejuízo, mas ela também falou que a grávida é o seguinte, a garantia provisória prevista na medida provisória 936, que assim, é o período da redução ou o período da suspensão, mais o período equivalente. A gente pode, para ficar mais fácil, um período em dobro da redução ou da suspensão, o período em dobro a esse período, que vai ser o período da estabilidade da garantia provisória. No caso da grávida, a diferença é o seguinte, a garantia provisória de emprego, ela vai se iniciar a partir do término da garantia legal prevista em lei de licença maternidade. Então, a grávida, após o parto, ela tem 5 meses de estabilidade provisória. Isso já está lá na lei, no artigo 10, inciso 3, lá da lei. Quando acabar essa estabilidade prevista em lei de 5 meses, começa a iniciar a garantia provisória prevista na medida provisória. Então, ela vai ter um prazo maior de garantia provisória de emprego, se for reduzido ou suspenso o trabalho dela.
E, pastor, a gente está falando de estabilidade de empregados, no geral, que tiveram redução de contrato de trabalho, suspensão, falamos das grávidas agora, mas o que acontece se uma empresa fizer a dispensa do empregado durante a suspensão do contrato de trabalho ou do período de estabilidade provisória? Certo. Nesse caso, Rodolfo, lógico que ela paga todas as verbas indenizatórias, né, todas as verbas rescisórias, né, a que o trabalhador tem direito, mas a empresa recebe uma punição. Qual que é a punição? Tá no, lembro, acho que eu conversei com a Paula, eu só não vou lembrar o artigo, Paula, se depois você puder me ajudar aqui enquanto eu falo, mas ele recebe uma punição. Acho que você consegue, eu não estou lembrando de cabeça aqui, mas está lá na MP que ele vai ter que pagar, além das verbas decisórias, tipo de uma multa, pelo fato dele ter aderido ao programa do benefício emergencial, ter usufruído de todo aquilo que o governo concedeu em termos de aporte de capital, de receita, e não ter cumprido isso no meio do caminho, ter demitido o empregado sem justa causa. Veja que aí nós temos um paradoxo aqui, na verdade, na 936, Rodolfo, porque da mesma maneira que ela concede uma estabilidade, né, está dizendo o seguinte, mas tem que ter estabilidade, se você reduziu em 60 dias o salário, você tem que também dar em 60 dias de garantia no emprego. É uma garantia de emprego, só que é uma garantia de emprego que, no final das contas, ela tem uma presunção relativa, porque ela pode ser rompida. Se ela for rompida, a consequência é essa punição. Existe uma multa gradativa, não é, Paula? Acho que era de 25%, 50% e 70%, conforme for o valor da redução. Da redução. Estava atrelado ao valor da redução, né? Você conseguiu localizar? Aí não. Consegui localizar. Se vocês quiserem, eu dou uma resumida. Vou complementar. Complementa, por favor. Aí. Isso, além das verbas rescisórias, né, tem a questão daquela multa taxativa aqui que está prevista na medida provisória. Isso se não transcorrer o prazo da garantia provisória e a pessoa foi demitida, tá? Então é assim, é o artigo 10, para quem quiser olhar depois com calma, da PLC 15, é o artigo 10, ele fala que é onde fica reconhecida a garantia provisória do emprego, tá? Que recebeu o benefício emergencial do Programa de Preservação do Emprego da Renda. Eu não vou ler o artigo inteiro, que ele é grande, mas eu vou falar da multa gradativa, como que funciona, como o Eduardo falou. No parágrafo 1º do artigo 10, ele fala o seguinte, que se houver dispensa sem justa causa, depois a gente vai falar isso da exceção, ele fala assim, se a redução for, o valor da indenização será no valor de 50% do salário do empregado, na hipótese da redução de jornada for de 25% e inferior a 50%. Vai ser 75% do salário do empregado, o valor dessa multa, se na hipótese de redução de jornada de salário for acima de 50% ou até 70%. E vai ser de 100% o valor da multa, se a redução for superior, a redução de jornada de salário for superior a 70%. É enorme aqui o artigo 10, não é tão grande não, mas é mais fácil quem quiser, tiver curiosidade para ver essa multa taxativa, o pessoal já até sabe isso. Está no artigo 10, parágrafo 1º. E no inciso 3º, ele está falando daquela garantia da gestante também, que está ampliada, é o inciso 3. Então, quem quiser tirar dúvida, pode dar uma olhadinha lá também. A gente não pode esquecer de falar de exceção à regra, viu, Rodolfo? Essa multa, a verba rescisória mantém perfeitamente, isso está na lei, legislação trabalhista. Mas a questão da medida provisória, ela tem uma exceção do pagamento da multa, no caso de que, se o empregado que pediu as contas nesse período de garantia provisória, ele que pediu as contas, ele não vai ter o direito a essa garantia provisória de emprego. Ou justa causa. É exatamente essa pergunta da Tamela Picelli. Ela diz o seguinte, o colaborador está com contrato suspenso de redução e pede demissão. Então, eu queria que você repetisse para ela. Olha, é a exceção do artigo 10, tá? Se o empregado pediu demissão durante a garantia provisória de emprego, a estabilidade provisória, ou se ele foi mandado embora por justa causa, ele vai perder essa garantia provisória prevista na 936, tá? Tá lá no artigo 10 do texto aprovado no Senado. Se ela quiser olhar com mais calma, mas ele vai perder. É exceção à regra da estabilidade. Então, Rodolfo, do seu ponto de vista,
para quem está nos ouvindo, prático para quem está nos ouvindo, como a Paula muito bem colocou, a multa, a pena que esse empregador vai ter, vai ser essa. Além de pagar todas as verbas decisórias que tem que pagar, ele vai pagar 50%, 70% ou 100% do valor do salário desse empregado, conforme a redução que ele fizer, de 25%, 50%, 70%, né? Então isso vai variar, a título de multa, a título de pena, pelo fato dele ter mandado o sujeito embora antes de acabar a estabilidade provisória, a garantia do emprego, como muito bem colocou a Paula aqui. Então, essa que é a pena pecuniária aqui do valor, é 25%, 50% ou 70%, 50%, 70% ou 100% do salário dele, além das verbas rescisórias, caso ele promova uma demissão sem justa causa antes do período de garantia do emprego, de vencer o período de garantia do emprego, a estabilidade. Eu vou indicar o pessoal ler o Tome Nota. O Tome Nota, ele falou sobre isso, quando foi publicado, editado a 936. E você falou bem detalhadinho, inclusive. Perfeito. Material, Tome Nota, material que a FEComércio produz, e você pode acessá-lo. Os links estão aqui embaixo, fecomércio.com.br. Pastor, eu queria pegar o gancho. Você estava falando dessa questão da multa, da penalidade, mas foi uma pergunta que vocês dois já ouviram em outros webinários, e eu também, claro, mas é o seguinte, motivo de força maior. E se a empresa faliu e teve que dispensar o empregado, por quê? Por causa da Covid, não aguentou, infelizmente, fechou as portas. Como é que fica nessa situação? Era o artigo, esse daqui foi a Paula, a gente viu, Paula. Força maior? Foi o artigo 501 da CLT. Eu vou pegar aqui para ler. Bom, aí acho que a Paula consegue pegar. A gente divide os trabalhos assim, a gente vai perguntando e a gente vai... Derrubei. Ela consegue ver. É o artigo 501 que estabelece um critério diferenciado para o pagamento das verbas indenizatórias. A menor metade, se não me engano, de cabeça assim, era para o aviso prévio, e mais o fundo de garantia, acho que é isso, né, Paula? E a indenização do depósito do FGTS, em vez de ser 40%, seria 20%. Isso, agora está nesse artigo 502. O 501 ele vai falar da força maior, bom, é um artigo complementa o outro. É bom dar uma olhada no artigo 501, que ele ali define, né, ele esclarece o que se entende como força maior, porque não é todo mundo que vai poder se beneficiar de pagar pela metade, falando, foi força maior. Ele tem que comprovar que ele... O que eu vejo, né? Ele tem que comprovar que ele tentou esgotar todas as formas. Tentou crédito bancário, tentou a medida provisória... Como que é o nome? Esqueci já, gente. 344... Ele tentou a medida provisória 927, ele tentou a medida provisória 936, quer dizer, ele reduziu, suspendeu o salário, deu férias, deu banco de horas, ele tentou tudo. Não teve como segurar, a empresa não teve como segurar, né, o faturamento, a empresa, enfim, aí ele vai conseguir comprovar que foi força maior, né, mas isso daqui é um caráter bem excepcional, esse artigo. Por isso que ele tem que ter uma prova robusta de que tentou todos os meios para não conseguir pagar a integralidade. E quando fala do pagamento, era o artigo 502. Me atrapalhei um pouco aqui, porque a pergunta era para o Eduardo, eu tentei ajudar. Eu tentei de cabeça no artigo, mas eu lembro, Paula, que a gente já perguntaram para a gente isso daqui, né? Eu lembro que a gente teve também esse cuidado aí de olhar os dois artigos, inclusive até sobre o encerramento das atividades da empresa. Aliás, Paula e Rodolfo, essa é só vou colocar aqui um outro detalhe importante desta medida provisória. Não sei se isso aqui ninguém fez essa pergunta para a gente, mas estavam se cogitando algumas empresas, pelo motivo da força maior, e elas se verem na iminência de fechar, ou seja, o Estado foi lá e falou assim, força maior, vai ter que ter quarentena, vai ter que parar tudo. O que alguns advogados de algumas empresas estavam fazendo? Eu vou pegar um artigo lá da CLT que fala o fato do príncipe. O que é isso daqui? É um artigo na CLT que, em tese, ele diz o seguinte, se a empresa é fechada não por incompetência do empregador, mas por um motivo superveniente, de força maior, o Estado vem e impõe e fala assim, olha, está acontecendo isso, e você fecha a empresa porque o Estado falou que tinha que fechar tudo,
e você, por conta disso, você quebrou, então a interpretação que se fazia é o seguinte, então esse artigo da CLT está dizendo que todas as verbas trabalhistas que eu, empresa, tenho que pagar, que vou pagar, eu posso mandar essa conta para o Estado, eu posso fazer o Estado pagar, porque foi ele que, de acordo com o interesse público, ele impôs essa restrição à minha atividade. Isso é uma coisa que é o tal do fato do príncipe, que em direito, colocar esse nome bonito aqui, para poder justificar isso que eu acabei de explicar resumidamente. Na MP 936, esse fato do príncipe acabou. O que a MP está dizendo é o seguinte, não tem mais esse negócio, não. Isso aqui não é... Essa aqui é uma condição excepcional. Não é um viaduto que passou na sua empresa, o Estado foi lá e fez você fechar, você quebrou porque o viaduto passou e você não pode... Não, isso é uma pandemia, tem um caráter coletivo. Diante disto, você não pode alegar que, por conta dessa imposição do Estado, você vai mandar essa conta para o governador, como foi feito já em alguns casos que saíram aqui na imprensa, e eu não vou, logicamente, mencionar o nome das empresas aqui. Mas, enfim, eu só estou alertando isso porque essa é uma questão muito importante para os advogados, isso é uma questão de uma repercussão muito grande para o empregador, porque são as verbas rescisórias todas que ele paga e que, em tese, ele poderia estar indo buscar o ressarcimento perante o Estado, não pode mais. Não é, Paulo? É isso mesmo. O que ele está falando é o artigo 486 da CLT, que já é antigo, gente. A CLT é de 43. O artigo 486 ele está falando, e, salvo engano, o texto aprovado, ele apontou essa inaplicabilidade do fato príncipe no artigo 30. Ele revogou essa possibilidade aqui para esse ano calendário. Não vai poder aplicar esse artigo e mandar a conta para o município, para o Estado, para a União. Teve uma grande empresa aqui em São Paulo que fez uma demissão gigante de não sei quantos milhões e mandou a conta para o governador, mas o Ministério Público do Trabalho entrou com a ação civil pública, mandou pagar tudo e ainda a empresa perdeu esse argumento do fato do príncipe. Não dá para poder, resumidamente, não dá para ficar mandando conta de rescisão de empregado por conta da força maior para o Estado. E para a gente finalizar essa conversa, porque a gente já está se encaminhando para o tempo final, Pastor, eu queria que você falasse sobre a questão de segurança jurídica, as coisas que trazem segurança jurídica quando você precisa aplicar todos esses instrumentos. Então, questão de provas, questão de princípio de boa-fé, você sempre bate nesse ponto, mas eu acho que é muito importante. Rodolfo, eu vou repetir o meu mantra aqui, que eu já falo já há mais ou menos 22 anos. Todo mundo já sabe, inclusive, que eu falo esse mantra. Qual que é o mantra? É o seguinte, 80% dos problemas jurídicos trabalhistas de uma empresa não são problemas jurídicos, são problemas de gestão, mais especificamente, gestão de pessoas. Eles se transformam num problema jurídico depois, mas 80% desses problemas não nasce com o DNA jurídico. Ele está na gestão. Está onde? Dentro da empresa, porque quem faz gestão é o dono da empresa. Isso significa, qual que é a notícia boa? Qual que é a notícia boa que nós estamos dando aqui? Que 80% dos problemas jurídicos trabalhistas, a solução deles está na mão do empresário, desde que ele olhe para a gestão. Então, mais do que nunca, quando nós colocamos isso no contexto da Covid, quando nós colocamos isso no contexto da 936, nisso que nós estamos discutindo aqui, eu e a Paula, desde o começo, faz 1h13, nós estamos falando de aplicar bem as leis, nós estamos falando aqui de gestão. Quem quiser ter segurança jurídica trabalhista para administrar bem sua empresa, sabe o que tem que fazer? Sabe qual que é a mágica? Olhar para a gestão, caprichar na gestão, olhar para as questões preventivas, fazer o que a gente está fazendo aqui, participar do webinário aqui, vir conosco na FEComércio para poder entender todo esse material, Rodolfo, que você falou, que nós estamos disponibilizando. É isto que faz a diferença, é a gestão. E aí nós temos que ter uma boa vontade dos empresários de liberarem os seus gestores para fazer aquilo que eles têm que fazer. Porque venhamos e convenhamos, muitos gestores têm dificuldade de implementar o que eles querem implementar, porque o empresário não quer ou não deixa que eles implementem, por várias dificuldades que o empresário tem, às vezes até de gerir só a empresa. Não é que não quer, às vezes ele não consegue. Então, é a gestão. E, para terminar, no contexto da gestão, no contexto da prevenção, no contexto desse mantra que eu estou colocando aqui, eu vou encerrar mais uma vez chamando todo mundo aqui junto para que nós olhemos para a importância das negociações coletivas,
pacificação social e segurança jurídica nas empresas, elas acontecem, elas giram, modéstia à parte, eu digo isso aqui até com modéstia à parte, porque eu estou achando, não estou sendo exagerado, elas giram porque existe uma boa negociação coletiva, porque existe uma boa convenção coletiva funcionando. E aqui, a Paula não vai poder fazer isso, porque ela é uma advogada muito humilde, e ela é muito reservada, mas eu vou falar em nome dela. As pessoas, os profissionais na FEComércio que lidam com as negociações coletivas, conseguiram, na 936, nesse contexto de Covid, montar, organizar uma excelente negociação coletiva, uma excelente convenção coletiva que protegeu as empresas, protegeu os empregos, e se é isto que os empresários estão procurando, começa olhando a nossa convenção coletiva, lendo as convenções coletivas e olhando para o direito coletivo do trabalho, e olhando para a gestão das empresas. Essa mensagem que eu deixo aqui como final da nossa apresentação, Rodolfo. Paulo, quer complementar sobre a questão da convenção coletiva, que é um trabalho sempre em aprimoramento, né? Não para nunca? Sim. Nos outros webinários que a gente participou, a gente sempre falou da importância da convenção coletiva. O Eduardo hoje até falou 2 vezes que a convenção, na verdade, a gente usa o termo de aditamento, porque a convenção da Tabacos foi em setembro do ano passado. Exatamente. E ela vence dia 31 de agosto desse ano. Então, na verdade, a gente usou o critério do termo de aditamento da convenção, porque naquele período a gente não tinha pandemia, o estado de calamidade pública. Então, a gente aproveitou a convenção que a gente já tinha para dar uma esticada, fazer um guarda-chuva para proteger as empresas, né, nesse caminho, e a gente fez o termo de aditamento, contemplando as regras não só da 936, que é o objeto do webinário de hoje, mas também da 927. E só para finalizar, a 927, ela demorou para vir, demorou para ser editada. E e a gente sentiu essa necessidade, a Federação do Comércio, como ente negociador, e a gente chegou a fazer um termo de aditamento antes da própria medida provisória 927. Você lembra disso, né, Eduardo? Você lembra, né, Rodolfo? Para poder fazer a questão da desburocratização da aplicação de férias, porque a gente lembra que na CLT, para você dar férias para o funcionário, férias individual, você tem que ter no mínimo 30 dias antes para dar as férias, você tem que pagar 2 dias antes de começar o descanso de férias dele. Então, a gente já trabalhou nisso para poder dar um fôlego aí para as empresas, né, não conseguirem se manter naquele momento inicial da pandemia. E depois, quando veio editado pelo governo, né, pelo Ministério da Economia, a medida provisória 936, a gente também veio de novo explorar a medida, mas de uma forma para facilitar para as empresas a operação, dando conta aí de que a empresa poderia fazer diretamente com o seu empregado, apenas encaminhar a notícia para o Sindicato dos Empregados, a entidade patronal, de que estava fechando esse acordo, para ele estar regular. Então é isso. Eu queria gastar 1 minutinho do meu tempo, se alguém me deixar, porque acho que a gente não falou disso. Posso usar 30 segundos? Uma novidade aí da medida, não é nova norma coletiva, mas é uma novidade porque pediram para eu falar disso, uma pessoa que está assistindo, uma pessoa não, várias outras. Houve a possibilidade na aprovação do texto da medida provisória 936, houve a possibilidade do cancelamento do aviso prévio. Teve gente que ficou com dúvida nisso, eu queria esclarecer hoje, rapidinho. O artigo 23 da PLC 15, ele fala expressamente que o empregado e o empregador, em comum acordo, eles podem optar pelo cancelamento do aviso prévio em curso e aplicar a medida de suspensão e redução. Então, existe essa possibilidade também, tá? Eu queria finalizar falando isso, que me pediram muito para falar disso. Perfeito. Eu queria, para você que está nos assistindo, dar 2 recados muito rápidos. Então, lab.fecomércio.com.br tem um material especial analítico sobre tudo isso que a gente falou, para amarrar e para consultar. E para nos ajudar a oferecer aquele conteúdo que é útil para você, então, reforçando essa questão da interlocução que a FEComércio faz com todas essas esferas, setor privado, governo, para nos ajudar a ajudar você, aponta o seu celular para esse QR Code que está aí no canto direito da sua tela e é super rápido responder uma pesquisa para a gente ser mais assertivo na informação que presta a vocês. Pastore, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Paula, muito obrigado por tirarem as dúvidas. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a audiência de todos, a participação de todo mundo aí virtualmente. Obrigado, Rodolfo. Obrigado,
Paula, e agradecendo aqui o nosso time, né, que está aqui firme, todo mundo aqui, o Leandro, o Reinaldo, a Ana, todos os colegas que estão participando conosco aqui, que não estão aqui, mas estão aqui presentes na tela, mas estão, né, Paula? É que vocês estão vendo 3 carinhas aqui na tela, né? 3 rostinhos, mas tem uma equipe muito grande aqui dando suporte, ajuda. O doutor Reinaldo, o doutor Leandro, o doutor Delano, o doutor Fernando Marçal, a doutora Sarina. Tem muita gente, equipe econômica, o pessoal da agência, muita gente aqui se dedicando aí para o webinário sair de uma forma esclarecedora para todo mundo. Eu que agradeço a paciência de todo mundo aí por estar com a gente de novo. Fico à disposição de vocês. Muito bem lembrado, os agradecimentos de vocês. Eu também agradeço a toda essa equipe que nos apoia sempre. Então, para você que está nos assistindo, esse webinário vai ficar disponível, como sempre, lab.fecomércio, e aponta seu celular para o QR Code, a câmera do seu celular, aí no lado direito, para nos ajudar a continuar fornecendo informação de qualidade. A próxima quinta-feira, às 14 horas, estaremos aqui novamente. Muito obrigado e até a próxima.